O total de mortos nos Estados Unidos pela pandemia do novo coronavírus passa de 10 mil. Na Espanha, o número de mortes é o menor em 2 semanas e diminui também o número de casos novos, alimentando a esperança de que a pandemia tenha passado do pico na Espanha e na Itália. O governador de Nova York tem a mesma expectativa. No Japão, o primeiro-ministro Shinzo Abe vai decretar nesta terça-feira, provavelmente, estado de emergência em 7 regiões do país. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson, hospitalizado ontem, vai para o centro de tratamento intensivo. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro tenta demitir o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mas é convencido a evitar mais uma crise em meio a uma emergência de saúde pública com forte abalo na economia. O mundo tem mais de 1.346.500 casos, 74.679 mortes e 276.636 pacientes recuperados. Mais de 367.500 casos são nos Estados Unidos, onde o total de mortes chegou a 10.871, sendo 1.255 óbitos hoje, com mortalidade subindo para quase 3%. A Itália tem o maior número de mortes, 16.523, e para 132.547 casos, mortalidade 12,5%. A Espanha é a segunda em número de casos, depois dos Estados Unidos, com 136.675, e a segunda em número de mortes, depois da Itália, com 13.341, mortalidade na Espanha de 9,8%. A Alemanha tem 103.375 casos, 1.810 mortes, letalidade de 1,75%. A queda no número de novos casos indica que a Alemanha também pode ter passado do pico. A França registrou um novo recorde de mortes num dia, 833, o recorde para a França. Total de óbitos está em 8.911, em mais de 98 mil casos. O Reino Unido é o quinto em número de mortes, 5.373, com 52.579 infectados, mortalidade 10,2%. Se o príncipe Charles, herdeiro do trono, está recuperado, o primeiro-ministro Boris Johnson, internado ontem no 10º dia da doença, foi levado hoje para um centro de terapia intensiva. Aqui no Brasil são 12.161 casos e 564 mortes. O vírus já circula em todas as regiões metropolitanas em mais 397 municípios. Os generais e outros ministros conseguiram convencer Bolsonaro a não trocar o ministro da Saúde numa hora dessas. Além do ciúme pela popularidade de Mandetta, o presidente insiste em reabrir o comércio contra todas as recomendações dos médicos e cientistas do mundo inteiro. O patético ministro da Educação, Abraham Weintraub, provocou uma nova crise diplomática ao descrever a pandemia como parte de uma conspiração chinesa para dominar o mundo. Weintraub diz que retira a imbecilidade se a China entregar respiradores artificiais ao Brasil. O embaixador da China reagiu chamando Weintraub de racista e o país ameaça reduzir a importação de soja do Brasil, alegando que pode estar contaminada porque o país não leva a sério a pandemia do novo coronavírus. Na Argentina, o governo adiou o pagamento de uma parcela da dívida pública de 8 bilhões e 900 milhões de dólares. A pandemia do coronavírus atingiu primeiro os países ricos, que têm mais relações econômicas com a China, onde houve o surto inicial. Agora está em crescimento na América Latina, onde a maior parte dos países terá dificuldades para enfrentar a Covid-19. 14 países da América Latina e da região do Mar do Caribe já pediram ajuda ao Fundo Monetário Internacional. O fundo observa que nos últimos 50 anos não houve uma recessão tão grave assim e que atingisse toda a região ao mesmo tempo. A primeira infecção no subcontinente foi em 25 de fevereiro no Brasil e a primeira morte em 7 de março na Argentina. Os países latino-americanos terão problemas econômicos muito sérios porque dependem de investimentos, dependem do capital estrangeiro, da exportação de matérias-primas como petróleo, soja, minério de ferro, cobre, zinco, entre outras. Em momentos de crise, o capital costuma fugir para a qualidade, para aplicações menos lucrativas, mas menos arriscadas nos países ricos. As exportações latino-americanas foram fortemente abaladas pela virtual paralisação da economia global. As moedas nacionais caem diante do dólar e os preços das importações sobem. O mesmo aconteceu na grande recessão de 2008 e 2009, mas naquela época as economias latino-americanas estavam em situação muito melhor.
Desta vez, o Brasil, o México e a Argentina já tinham problemas e a Venezuela está em depressão com a economia totalmente arrasada pela ditadura de Nicolás Maduro. Outro problema é que 55% dos trabalhadores da América Latina não têm contrato de trabalho nem emprego fixo, vivem na informalidade, vão precisar da ajuda dos governos. No início do século, uma onda de governos de esquerda aproveitou o aumento nos preços das matérias-primas para aumentar os gastos públicos, mas a bolha estourou e a maioria dos governos esquerdistas terminou mal, com o endividamento do Estado e corrupção generalizada, o que abalou a confiança nas instituições e na democracia. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se e muito obrigado.